Saúde a todos com a paz do Senhor, todos que nos acompanham pelo canal Edificando a Sua Vida. Hoje eu quero trazer para vocês um problema bíblico muito fácil de se resolver, porém, algumas pessoas que não têm recursos literários sobre a Bíblia, para pesquisar, às vezes tem dificuldades em entender alguns assuntos, mesmo que seja de fácil interpretação. E é justamente aqui, no canal que edifica a sua vida, justamente aqui que nós tomamos esse post para esclarecer algumas coisas, Por exemplo, hoje o problema bíblico que eu quero trazer está na genealogia de Jesus. Se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 8, diz assim, Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Veja, Jorão gerou Uzias. Mas, existe alguma contradição aqui? Vamos ver. O texto de Crônicas, primeiro livro das Crônicas 3 e 11, diz assim: E seu filho Jorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás. Em 1 Crônicas capítulo 3, versículo 11, fala que Jorão ou Georão, tanto faz, gerou a Acasias. E em Mateus capítulo 1, versículo 8, fala que Jorão gerou Uzias. Então, ele gerou Acasias ou Uzias? Há uma aparente contradição bíblica? Sim, há uma aparente contradição bíblica. Mas é contraditório? Não, não é contraditório. O problema é, muita gente pode deixar contraditório, como eu falei, porque às vezes não tem os recursos literários que lhe permite fazer uma interpretação correta do texto. Porque o que impera aqui? Aqui é necessário se ter um pouco de noção de hermenêutica, principalmente na parte que se trata de hebraísmo. O que impera aqui é um hebraísmo. O que na verdade, quem era realmente o filho de Jorão? Era Acasias. Mas por que Mateus apresenta Uzias? Por quê? Porque Uzias provavelmente era um descendente de Jorão. Provavelmente Uzias era descendente de Jorão. Era um descendente mais distante de Jorão. Acasias era o filho de Jorão e Uzias era apenas da descendência de Jorão. Porém, o hebraísmo tem essa mania dentro da Bíblia de apresentar descendentes como filhos. É como aconteceu com Mefibosete, que era filho de Jonatas, e a Bíblia, em certo ponto, apresenta ele como filho de Saul. Mas, na verdade, Saul era o avô de Mefibosete, e não o pai. Mas, por pertencer à mesma linhagem, dentro do hebraísmo existe isso, de atribuir paternidade a um descendente, como, por exemplo, Jesus Cristo, que a Bíblia trata ele como filho de Davi, quando na verdade Davi não é o seu pai biológico, mas apenas é o seu ancestral. Ou seja, por Davi por Jesus vir da linhagem de Davi, por Davi ser seu ancestral, chamam ele de Jesus, filho de Davi. Ou, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, relacionada aos judeus, aos israelitas, os filhos de Israel. Quem foi Israel? Israel era Jacó. Os filhos de Israel, por quê? Porque todos vieram da descendência de Jacó. Então, quando a Bíblia fala que Uzias foi gerado por Jorão, Mateus está dizendo que Uzias era da descendência de Jorão, até porque a genealogia de Mateus aqui não é uma genealogia cronológica em si. Ele apenas quer mostrar, o intuito dessa genealogia não é estar mostrando detalhadamente fulano é filho de Cicrano de uma forma detalhada, é estar mostrando que Jesus veio da descendência de Davi. Esta é a preocupação de Mateus. Por isso que a genealogia de Mateus provavelmente não obedece uma ordem cronológica absolutamente exata, como deveria ser. Ela apresenta uma ordem cronológica, mas a respeito dos seus descendentes, Então, é uma aparente contradição, mas quando você tem um pouco de um recurso literário, um pouco de hermenêutica, você vai entender que não tem contradição alguma e o que na verdade o que ocorre é isso. É um hebraísmo, algo peculiar da língua hebraica da época, e que Mateus se utilizou
e que não tem contradição nenhuma. Espero ter esclarecido a mentalidade, né? Poucas pessoas também percebem esse tipo de contradição mínima, mas se alguém percebeu, eu espero ter ajudado nessa interpretação. Que Deus abençoe a todos. Amém.